A adolescência, a história que traz um menino como um assassino da colega de classe e... fim. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. Adolescência é a nova série da Netflix que está dando o que falar. E pela breve descrição que fiz dela no começo do vídeo, você deve se perguntar: por que diabos uma série com um tema tão batido está tendo tanta repercussão? É o que vamos tentar entender com esse vídeo. Antes de tudo, não esqueçam de se inscrever e dar um like para ajudar o canal. Agora, vamos pro vídeo. Acho que a gente pode começar concordando que, de fato, esse tipo de tema é bem batido. Tema que trabalha com o viés da criança bizarra, vira e mexe vemos por aí. Caso 39, Anjo Malvado, Deixa Ela Entrar, Poltergeist, Os Outros. Todos esses filmes trazem como base crianças bem questionáveis como protagonistas de um monte de merda que vai acontecendo ao longo do filme. Então, não é incomum a gente ver uma criança protagonizando uma história controversa, sendo ela, muitas vezes, a vilã desse enredo. Tendo isso em mente, logo entramos mais uma vez no questionamento: por que esse dedo no gritaria por causa de adolescência? Podemos começar pontuando como se deu sua realização, que para mim foi o ponto alto da série. Ela foi feita toda em plano sequência ou contínuo, como quiser chamar. A produção soltou vários vídeos de como eles gravaram, as parafernálias que eles precisaram fazer para poder dar vida a esse movimento tão ambicioso. E digo com veemência que foi um trabalho impecável. Esse tipo de abordagem fez com que a gente se sinta extremamente imersos na trama, quase como que um terceiro participante ali daquela história. A câmera viaja por todo o cenário projetado sem um único corte. Mas não nego que eu só fiquei imaginando o inferno que deve ter sido para a produção fazer isso. Episódios de 1 hora sendo gravadas sem interrupção, sem pausa. Gente, pelo amor de Deus, tá de sacanagem, né? Um puta trabalho que valeu muito a pena. 10 de 10 para a produção. Agora a gente entra na parte do enredo. Embora seja sim um enredo por vezes usado, esse consegue ser original e ter sua própria essência. Não pela trama em si, mas pela forma com a qual a aborda. Não esperem por um enredo que vai te entregar resoluções, que vai ter um final fechadinho, te explicando tudo bonitinho. Não é essa a proposta da série. A intenção da série é fazer quase que um estudo de caso. A gente acompanha tudo com os personagens, a gente descobre tudo com eles. E esse primeiro ato é super instigante. A polícia invade a casa da família à procura do criminoso e do nada é um moleque. O pai só sabe dizer que o filho é inocente, o Jamie se mija de medo. Todo esse início coloca uma pulga na nossa orelha. Faz a gente se questionar como seria possível essa criança de 13 anos ter feito alguma coisa para alguém. E esse questionamento se perpetua até o terceiro episódio, e veja, essa é uma minissérie de 4 episódios. A série a todo momento tenta entender como o Jamie chegou ali, o que o levou a fazer aquilo. E no decorrer dos episódios eles mostram quais foram as consequências que isso acarretou para todo mundo, não só para a família. Nada nessa série é preto no branco, ela não crava nada, você precisa tirar suas próprias conclusões. Ele não aponta dedos, não tem o intuito de te enviesar qualquer pensamento, ele só vai apresentando os fatos, mostrando o que pode ou não ter influenciado na tragédia. E daí o público vai sendo sugado nessa narrativa. Ele convida constantemente o público a refletir sobre toda a situação. Vale mencionar que o co-criador, que, pasmem, interpreta o pai do Jamie, disse que a ideia surgiu por conta da onda de crimes envolvendo crianças na Inglaterra. E ele, pensando no porquê diabos essas crianças faziam tal ato grotesco, foi o que deu nele o start para essa obra. Outra coisa é que há quem compare o Jamie com um homem super sexista e misógino chamado Andrew Tate. Aqui eu vou ter que dar um pouquinho de spoiler, gente, porque para falar sobre essa linha de pensamento eu preciso citar cenas importantes da série. Mas de antemão eu digo que é sim uma comparação válida que ajuda a entender a psique do Jamie. Entretanto, pode ser que muita gente não goste porque essa explicação
entre um pouco no viés patológico. O que não isenta ele de nada, mas que foge um pouco daquela coisa de criação ou fatores externos que implicaram na atitude do Jamie. Algumas pessoas enxergam que o Jamie tem alguma aversão e ódio pelas mulheres. Tem quem diga que ele até as enxerga de forma inferior. E ele vai dando pistas sobre isso ao longo do enredo. Quando ele pede a companhia do pai ao invés da mãe, e principalmente quando ele tem a sessão com a psicóloga que está ali para fazer um relatório sobre o comportamento dele para o juiz. Gente, o terceiro episódio é um divisor de águas para quem procura por resposta. As variações de emoções do Jamie durante toda a conversa instiga a gente a olhar para ele justamente por essa perspectiva de que ele certamente tem algum ódio pelas mulheres, de que elas são inferiores, mas que ainda assim ele busca por validação delas. Todo esse segmento é um mind blow total, você fica na ponta da cadeira vendo o embate deles dois. E embora o Jamie seja um adolescente, ele consegue ser persuasivo, cínico, assustador. A atriz que faz a psicóloga, ela tenta se manter sempre com calma e serena, mas você consegue ver nos olhos dela que, embora seja um moleque magricelo na frente dela, ainda assim ela tá cagada de medo. Gente, essa atriz é uma puta atriz, ela entrega uma interpretação foda. Não só ela, todo o elenco dessa série entrega uma atuação foda, eles são muito bons. E, gente, se ela tá cagada de medo, é porque esse menino não é pouca bosta, né? Talvez esse episódio seja o meu favorito, porque o peso dele, a tensão, a atuação, a atmosfera, tudo é impecável. Essa série, embora ela tenha essa temática que já foi muito difundida por aí, ela consegue ser única por conta da sua realização e por conta das atuações e por conta da visão que ela propõe o público a ter, a enxergar e a tentar entender o porquê de uma criança fazer tal ato, de uma criança não ser vista como demoníaca, como a gente vê em filmes de terror, mas ser vista de uma forma da psique. Pode ser que algumas pessoas digam que ele nasceu ruim, ou outras pessoas digam que ele se tornou ruim, ou o ambiente o tornou ruim. Tem tantas questões que ele faz a gente pensar que tornou o que essa série se tornou uma das mais vistas da Netflix, e com razão. Não é uma série para todo mundo, porque ela tem muita coisa de você realmente tentar entender o psicológico, não os fatores externos, mas o psicológico e as consequências, os atos. Ela te convida a refletir muito. Eu acho, e eu tenho pra mim, que ela é uma série reflitão. Então nem todo mundo vai gostar, porque, né, nem todo mundo gosta de assistir uma coisa que é pra ela ficar mais pensativa, mais reflexiva e tudo. Mas é uma ótima série pra quem curte muito esse enredo de tentar entender as coisas a partir de uma percepção psicológica, sabe? Mas enfim, essa foi a minha percepção sobre a adolescência. Concordam, discordam? Me contem aí nos comentários. Até a próxima. Fui!